A advogada do Jorge Jesus fala sobre pendências financeiras do Botafogo com técnicos portugueses. Mas a pergunta que fica no ar é, o que ele teve com isso? Renato Maurício Prado e bancada do UOL destilam seu ódio e seu veneno contra John Textor. Isso e muito mais já já, mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e aquele velho passo a passo de sempre. Temos 4 planos de membros, você escolhe um deles, cabe no teu bolso, cabe no seu orçamento, você ajuda bastante o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias para vocês. Estamos no canal que mais posta horas diárias de conteúdo exclusivamente sobre Botafogo na internet mundial, então não deixe de seguir aqui o canal, se inscrever, né, e ajudar das formas grátis ou das formas pagas aqui no nosso trabalho. Sem mais enrolações, bora pro react, depois no final a gente conversa um pouco mais. E a questão eram as licenças, não? Eu acho que não. O problema do Botafogo, eu vou dizer isso com o máximo respeito, é que há uma máxima em comunicação, não sei se aqui se diz, mas em Portugal nós temos, e eu passo isso, que é em comunicação, percepção é realidade. Não interessa o que é. Okay? Se o povo percepciona de uma determinada forma, do ponto de vista comunicacional, é aquela realidade do momento. E neste momento o que se passa em relação à volta do Botafogo é que, do ponto de vista de alguma má fama em relação a pagamentos, ela está a acontecer. E então o Vasco ouviu, e eu soube que teve esse receio, porque há um conjunto de dívidas a treinadores portugueses do Botafogo, que passaram pelo clube recentemente, e eles eles falam todos uns com os outros, Bruno Lage, nomeadamente, o próprio Artur Jorge, havia um conjunto de treinadores que têm pendências por resolver e que não conseguem solucionar, e eles falam todos uns com os outros, e quando o Vasco pediu determinado tipo de garantias, essas garantias não apareceram e a coisa terminou por aí. Com todo o respeito, a questão das licenças é secundário. Mas você cuida de algum desses casos dos treinadores eu tenho que saíram do Botafogo? Tenho conhecimento indireto, porque há um dos colegas que trabalha com a situação, mas volto a dizer, é voz corrente. Mesmo na mídia em Portugal, nós sabemos, como eu te disse, eu trabalho num grupo de comunicação de mídia desportiva, quer televisão, quer jornal. Do ponto de vista da redação, nós sabemos que há treinadores portugueses que têm um pré-contencioso, ainda não existem ações da FIFA, ainda não estão, porque estão a tentar dialogar, mas existe um conjunto de ações com o John Textor em relação a passagens pelo Botafogo. Essas pendências dos casos diferentes, né? São de premiação, salário, de alguns aditivos. É sempre pormenor, mas tem a ver, por exemplo, há questões que têm a ver, nomeadamente com algumas das empresas do John Textor, mas o problema aqui, que diz respeito, é que acaba por ser pela passagem pelo Botafogo. Depois, como é que está toda a estrutura contratual, como foi feita, acaba por ser um bocadinho atípica, é um bocadinho diferente. Mas o problema, e esta é que voltamos a dizer, em comunicação, percepção é realidade, é que o cara que vem treinar para o Botafogo, quando sai as contas não ficam certas e isso bota algum receio, e eu acho que é algo que o John Textor tem que ter algum cuidado, porque das duas uma, ou é mentira, não é? E se for mentira, está tudo pago, está tudo resolvido, ok, mas essa informação existe em Portugal e pode estar a estragar a imagem e a reputação do Botafogo e do John Textor. Sempre lembrando que a gente tem o sonho de entrevistar o Textor aqui, sim, né? Enfim, falando aqui no ar para até tratar desses assuntos, né? Enfim, espaço aberto para ele falar também sobre isso, se existem ou não. Ele falou... Essa informação, seja rumor, boato ou informação verdadeira, ela corre. E ao correr, naquela semana em que a coisa caiu, pode essa informação busca por isso pode ter demorado, ele pode ter ajudado nessa demora, né? É garantido. Por isso é que eu estou a dizer, não sei se é verdade. Se é um rumor, tem que ser rapidamente combatido. Se está por resolver, tem que resolver. Que isso está a prejudicar a imagem do Textor e do Botafogo, nomeadamente... no diálogo dos treinadores portugueses. Até porque isso vai acontecer, mais tarde vai acontecer com o empresário. O empresário vai ter... Uma coisa é quando o empresário precisa de colocar o jogador. Agora, quando o empresário não precisa de colocar o jogador, vai ter receio. Nem é só pelo salário do jogador, é pela sua comissão, que é sempre a última a receber. Então, se o cara vai ter medo de receber a sua comissão, a vida começa a ficar mais difícil para o Botafogo. Por isso é que eu digo, é algo que ou é verdade, tem que ser resolvido, se não é apenas um rumor e um boato, tem que ser rapidamente combatido. É aquilo que nós estamos a falar. Em comunicação não se pode deixar o espaço vazio porque o adversário ocupa. Claro, claro. O que você ia falar, Betão? Não, eu fiz a pergunta. Não foi a pergunta, eu fiz uma lembrança ali dessa Sim. situação do... Se era de fato esses problemas
teriam ajudado essa demora, né? Grande. Demorou. Aí, como O Vasco demorou com o Bruno certeza. falou, né? Aí pede garantia, aí o outro ouve que, calma aí, algo a mais, aí o contrato demora mais a sair. É, porque depois o que acontece é que o cara, à medida que vai tendo receio, vai recebendo informação e há um colega que o avisa, o outro colega que o avisa, o que é que acontece? Grande parte do contrato já estava a ser, imagino eu, não faz parte, mas podia estar a ser desenhado. O que é que chateia e incomoda? É quando são as exigências de última hora. Coisa que tu durante uma semana não falou, ninguém pediu, ninguém tratou e de repente a 10 minutos de podemos começar a assinar vem mais um pedido, vem mais uma exigência. E algumas que são, quando são mais pesadas, elas são até mal encaradas e mal recebidas e isso às vezes estraga o clima. E do que eu acompanhei naquela terça para quarta-feira, porque na terça-feira de manhã a notícia na redação do Jornal Record e da CMTV, que são os títulos de mídia do grupo onde eu trabalho, era de que o Vasco ia ser treinador do Botafogo. Na madrugada, terça para quarta, tudo cai e na quarta-feira de manhã não acontece. E nunca foi tema a licença. Nunca. O que foi tema, e passou a ser tema terça-feira no corredor, era algumas coisas que estavam abertas e garantias que o Vasco queria, que não ia passar o mesmo que os outros colegas anteriores tinham para passar. De falar do Botafogo... A Thaís Minervino estava aqui, cara, não pensei precisa... que ia passar batido, pô. A Thaís está aqui, não precisa falar não, né? Tem mais gente aqui que tá querendo que a gente pule o Botafogo, mas a Lídia... Ela perguntou se a escola que a gente estava falando era a Botafogo Samba Clube. É a Botafogo Samba Clube que vai entrar na Avenida já, hein? Vai ser a primeira, 9 né? horas da noite. Escola. Tá certo. Bom, mas antes do Botafogo Samba Clube na Marquês de Sapucaí, tem o Botafogo de Futebol e Regatas aqui no Papo de Craque. Não. Fala, Rodrigo Brandão. Muito bem, Zé. E hoje o Botafogo deu início a uma nova era, a era Renato Paiva. Hoje o treinador português foi apresentado na sala de imprensa do estádio Newton Santos e falou pela primeira vez como treinador do Botafogo. Então vamos de imediato ouvir a palavra dele. Ele começa dizendo que o time está adormecido. Alertou os torcedores que vai ser difícil ver a equipe jogar igual ao que jogou na temporada passada, tendo em vista que muitos atletas que faziam parte daquele elenco já deixaram o clube, mas disse que a essência do time seguirá sendo a mesma. Eu acho que é um bocadinho isso, adormecido. Neste momento há ali um adormecimento qualquer. Eu tenho o meu diagnóstico feito, disse que não ia dizer em público por respeito aos meus jogadores e ao trabalho que se fez até agora. Sei por onde devo ir, sei por onde quero ir para exatamente revitalizar esse Botafogo, que também é importante que a gente diga ao torcedor. É difícil que seja um Botafogo igual, porque saem jogadores e entram outros. E quando sai um indivíduo e entra outro, há coisas que mudam. Não vamos mudar a essência do ataque, protagonismo, do ir ao golo, de gerar situações de golo, de concretizar, de fazer muitos golos, tentar fazer isto, mas vamos ter que perceber que há jogadores que mudaram e que se calhar a forma não vai ser bem aquela, mas vai ser outra. Mas sem perder o ADN, sem perder a essência, porque eu sei bem a casa onde estou. E a minha formação é de clube grande. É de jogar para ganhar, é de jogar para ter bola, é de jogar para amassar os adversários. Eu sei bem o clube onde estou também. E aqui é que é a minha identificação. Isso é o que eu digo ao torcedor. Tá aí, portanto, o Renato Paiva se mostrando bem confiante e certo de que vai fazer um bom trabalho no Glorioso. Quem também está certo disso é o John Textor, que também falou na entrevista coletiva do Renato Paiva, falou até bastante, chegou a desabafar em alguns momentos, principalmente quando se tratou da reação dos torcedores. Disse que foi patético ele ter recebido mensagens de ódio de parte da torcida, reafirmou o seu discurso de que a temporada só começa a partir do início do Campeonato Brasileiro, disse que as competições disputadas no início dessa temporada foram copas de marketing e disse também que está satisfeito com os reforços. Segundo ele, o elenco atual é mais forte do que o elenco de fevereiro de 2024. A partir de agora, os jogadores ganham 4 dias de folga e depois começarão aí uma sequência de praticamente um mês de treinos com o novo técnico até a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Eles se reapresentam ao novo treinador na terça-feira no Espaço Lunier para dar início a esse novo ciclo. Renato Paiva, 54 anos, técnico português, já dirigiu o Independiente Del Valle, onde conquistou o seu único título como treinador, o Campeonato Equatoriano de 2021, dirigiu o León do México, o Bahia em 2023, o Toluca até dezembro do ano passado e agora assume o Glorioso. Valeu, Azevedo?
Valeu, Rodrigo Brandão. Gente, eu acho que o que tinha que ser falado sobre o vice do Botafogo na Recopa já foi dito, né, durante todo o dia de hoje. E a realidade é só uma. Renato já começa a trabalhar, Renato Paiva já começa a trabalhar, visando uma temporada de muitas cobranças. E o Textor, a gente percebe que ele tem um crédito muito grande com uma parcela da torcida do Botafogo. Mas tem crédito, uma outra, hein? Acho que crédito também. Mas tem uma parcela que já tá impaciente, né, Gabriel? Ah, tem, naturalmente está, porque o início de ano foi ruim. Eu acho que o Textor, ou ele não entendeu, ou ele entendeu e tá entrando no personagem de vez. Né? Não, então, o torcedor não tá chateado de perder, e eu acho que o torcedor nem deu tanto valor assim à Supercopa e à Recopa. O que o torcedor tá chateado é que o Botafogo foi amassado pelo Flamengo na Supercopa e pelo Racing nos 2 jogos. Ah, contra o Flamengo era muito início? Beleza, vamos tirar o jogo do Flamengo do pote então. Muito início de temporada, Botafogo demorou a se representar, o Flamengo tava melhor mesmo, beleza. Paciência, acontece. Jogos contra o Racing, o Botafogo treinou mais, se condicionou, recebeu reforços. 4-0 no agregado, ficou baratinho. Ficou baratinho. Podia ter sido em 6, 7-0 no agregado. Ontem poderia ter sido 4, 5-0 Racing. Cara, no Rio de Janeiro, né, Azevedo? Assim, não dá pra expor o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro a esse tipo de atuação tão ruim. Mas aí, o Textor, ele tá se sentindo na razão porque ele vem de uma temporada maravilhosa no passado. E é isso. Ele é muito convicto daquilo que ele pensa. E o torcedor vai reclamar, mas não vai ter muito o que fazer. Sabe o que ficou assim, mais ou menos, pro torcedor do Botafogo? Tudo bem, a galera vai falar uma coisa, mas o meu entendimento é porque o Botafogo, o primeiro jogo na temporada que ele faz é contra o Fluminense, e ele faz um jogo muito, muito superior ao Fluminense. Ah, sim, é verdade. A vitória ficou até barata ali, assim, com um placar mínimo, né? A gente até citou aquela coisa da memória tática, né? Que claramente tá se perdendo, né? Jogo após jogo. Já se perdeu. Voando no primeiro jogo da temporada. Aí, logo depois ele pega o Flamengo e é amassado em Belém, né? O Botafogo não vê a cor da bola. E aí esperava-se que a essa altura, né, final já do mês de fevereiro, com o Botafogo com alguns jogos, que o Botafogo fosse no mínimo competitivo contra um Racing, que tá mal no campeonato argentino, que vinha de uma derrota em casa no campeonato, eu não sei se é campeonato argentino ou Copa da Argentina, não sei, mas tinha tomado de 3-0 em casa, e a gente esperava assim, não, o Botafogo vai, sei lá, vai empatar lá e vai resolver aqui. Não, foi amassado em 2 jogos. Então, passado isso, é o que eu falei anteriormente, o Renato Paiva vai ter um mês pra trabalhar, eu acho que isso vai ser fundamental. Cara, o Botafogo tem que entrar rasgando no Campeonato Brasileiro. Como foi bom, isso é meio paradoxal, mas como foi bom o Botafogo ficar fora da Taça Rio, né? Caiu do céu, né, o período. Do céu. Pra treinar, pra entender bem o que o Botafogo pode fazer pra corrigir a rota. A pré-temporada foi pro lixo, né, gente? Não aconteceu nada ali pra ser aproveitado. Um mês pra entrar voando fisicamente tem no Brasileirão. Tem o prejuízo da Copa do Brasil, né? Assim, se o Botafogo realizar a temporada que a gente imagina, aí essa vaga vai acontecer. Isso, Agora, aí é contar também com algo que não é certeza. Porém, é o que tu falou, que o Machado falou. Vai ter Palmeiras jogando reta final estadual, Flamengo, todo mundo se desgastando, jogando. Time em Copa do Brasil e o Botafogo, O primeiro jogo do Botafogo é Botafogo e Palmeiras, não é? O último dia de março, né? É o primeiro jogo, é o primeiro confronto. Botafogo, em tese, o Botafogo vai entrar voando fisicamente e já com uma filosofia bem implementada ali, porque um mês treinando, o cara vai ter tempo pra caramba pra falar, eu gosto assim, gosto. Deve fazer algum jogo treino, uma coisa assim também, pra manter o ritmo, né? É isso, o Botafogo, sei lá, cara, acho que tem torcedor que tá preocupado, acho que tá todo mundo muito preocupado com o início de temporada. Pra corrigir, né? Mas acho que foi fundamental agora chegar um treinador pra ficar esse mês treinando, e o Botafogo aí não tem mais desculpa, irmão. Se o Botafogo começar mal o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América, aí a gente tem que olhar com outro prisma. Mas eu acho, eu sou muito otimista nessa parte. Eu acho que o Botafogo vai entrar muito bem no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. O Matt, deve ser americano ele, né? Matt tá aqui, o Flamengo em 23 perdeu o Mundial, Supercopa, Recopa e Carioca. E quer nos zoar o quê? Que drama é esse também? Ô, Matt, a situação é a seguinte, porque o outro fez errado também, que tu vai fazer. E o Fluminense ano passado também, né? Ganhou a Libertadores. A torcida do Flamengo ficou pé da vida na época também. Cobrou pra caramba. O Vitor Pereira caiu. Mas isso é coisa de clube grande, irmão. Né? A torcida cobra, a torcida é exigente e tal. E a torcida do Botafogo tá assim. Porque memória afetiva, né? Merece todos os elogios e palmas pelo que aconteceu em 24. Só que a vida segue, né? A vida segue e o Botafogo continua aí, precisando se reforçar, precisando ser cuidado, né? Como todo clube. Né? A melhor frase que eu vi hoje foi do André Rizek. Ele falou que torcida de time grande
quando toca ao céu, não aceita mais colocar os pés na terra. Olha e é mais aí. ou menos por aí. Essa é uma frase sensacional. É. O torcedor viveu o melhor, ele não quer mais ser saco de pancada não, irmão. Não quer mais perder como o Botafogo perdeu esse jogo. E aí o Cantarelli falou que o ano passado seria o... Como é que é? O melhor, O pior dos próximos 10. Botafogo dos próximos 10 anos. Assim, dá tempo, né, de corrigir a rota. Dá tempo. Dá. Tem muita coisa pela Mas frente. a lembrança foi legal aí. Do Flamengo 2023 não ganhou nada. O Fluminense Sim. ano passado ganhou a Recopa, mas se preparou pra Recopa. É verdade. E depois os jogadores Ficou com acabaram, rombo começaram na a se temporada. desmontar fisicamente e acabou. Quase foi rebaixado. O Jock tá aqui. Espero que este Portuga também tenha um plano. Todos nós esperamos, né? Cara, Calma. a contratação do Renato Paiva se assemelha muito à contratação do Luiz Castro. Pra gente comparar em termos de carreira. É do Benfica. O Renato Paiva fez o trabalho ali de coordenação, treinou base, treinou a equipe B do Benfica. O Luiz Castro fez trabalho de coordenação com jovens no Porto, treinou a equipe de base, trabalhou no time B, foi interino no time principal, mas nenhum dos dois foi alçado ao cargo de treinador efetivo, tanto no Porto quanto no Benfica. Aí eles vão procurar a carreira em outro lugar. O Renato Paiva vai pro Del Valle no Equador, ganha um campeonato nacional. O Luiz Castro vai pra Ucrânia e ganha um campeonato lá O com o Abel Shakhtar. Ferreira aconteceu isso também. Eu tô citando esses exemplos porque são treinadores já experientes, mas que não têm uma carreira tão longa. A carreira do Luiz Castro é curta, do Renato Paiva também. E agora eles meio que se encontram num patamar parecido agora o Renato Paiva nessa contratação. Péssimo perdedor, atirou a medalha da vice para a torcida. Estão conosco os comentaristas Renato Maurício Prado e Renan Teixeira. Boa noite, pessoal. E aí, Renato, comportamento absurdo, né, do Textor, mais um, não chega a ser surpreendente, mas é claro que cada vez a gente registra aí alguns comportamentos esquisitos do Textor, né? Será que ele está irritado porque a culpa é dele? E por que atirar a medalha na torcida, hein, Renato? Nos conte. Boa noite. Boa noite, Saza. Boa noite, Renan. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. O Textor está cada vez mais parecendo o cowboy que ele foi chamado, né, pelo presidente do Paris Saint-Germain, que disse que a postura dele lá no campeonato, na Liga Francesa, era de um cowboy. É o que ele fez aqui, ele parecia um cowboy. Entrou no salão, não conseguia ser o mais rápido, e aí jogou fora o troféu. Bizarro, ridículo. Eu não guardo medalha de derrota. Uma das coisas grandes do esportista é saber perder. É a hora de perder. O John Textor realmente está começando a se mostrar cada vez mais um cidadão em que o esporte não é o negócio dele. O negócio dele é fazer business, é ganhar dinheiro, é trazer jogador daqui para lá, de lá para cá. De vez em quando ele pode até acertar, como acertou no ano passado, quando o Botafogo ganhou Brasileiro e Libertadores, espetacular, né? Igualando o feito do Flamengo em 2019, mas realmente esse ano ele deixou tudo para lá, ele diz que é pré-temporada, só que no meio desse caminho vão ficando troféus importantes. A Recopa Sul-Americana é um troféu que o Botafogo não tem, deixou de ter. A Supercopa do Brasil, tão pouco, também deixou de ter. E o Campeonato Carioca, a participação do Botafogo no Campeonato Carioca foi melancólica, né? Mais uma vez não se classificou. Sendo que dessa vez não ficou nem em oitavo lugar, de quinto a oitavo, para disputar a Copa Rio. O Botafogo que é bicampeão da Taça Rio, né? Ele sempre ganha o torneio de consolação. Esse ano nem isso teve. Olha, começa muito mal o ano do Botafogo, que terminou tão bem. Muito, claro, por culpa do Textor. E aí, Renan, como é que você vê isso? Você que já esteve lá dentro do campo, né? Jogar uma medalha fora assim, como é que pega para um atleta, para um dirigente, né? Como é que isso repercute? Uma boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Diego. Prazer estar aqui com vocês. Uma atitude ridícula, como várias outras atitudes ridículas do John Textor Brasil, né? E o Renato falou uma coisa, que a principal virtude de um esportista é saber perder. É saber reconhecer que o seu adversário foi muito melhor que você durante 180 minutos. O Racing jogou mais do que o Botafogo e também, incrivelmente, passa por ele o rendimento de dentro do campo, porque ele faz parte ativa do planejamento de futebol do Botafogo. Então passa por você reconhecer que o Racing jogou mais durante o confronto todo, lá na Argentina e aqui. Aqui em casa, eu achei que o Botafogo fosse se impor, propor mais o jogo, procurar o resultado, e não. O Racing amassou
do começo ao fim o Botafogo. E para acabar a atitude vexatória dele de jogar a medalha fora. Daí ele respondeu, daí o torcedor que pegou a medalha falou, né? Ele não tá nem aí para nós, ele tá preocupado com o Lyon, né? E é uma vergonha, porque o planejamento, quando você planeja o futebol, tecnicamente falando, o planejamento técnico do futebol passa por um treinador. Então ele contratou um monte de jogador, vendeu alguns, não repôs da mesma forma, à mesma altura, os que saíram, e ainda entra. Ninguém sabe se o Paiva, o novo treinador do Botafogo, que foi apresentado hoje, mas anunciado ontem, se ele conta com o Arthur, se ele conta com o Juan, se ele conta com esses jogadores que chegaram agora. Isso é falta de planejamento. E ele fala que o planejamento foi bom. Desculpa, o planejamento, na minha opinião, foi péssimo. Perdeu a Taça Rio, né, o Renato? Pro Flamengo perdeu a Recopa também, foi desclassificado na Taça Rio. E aí? E esse Taça treinador Guanabara. que tá chegando. Taça Guanabara, Diego. Taça Guanabara, né? Não passou para. Não conseguiu a classificação. E agora, o treinador chegando também, né? O técnico está resolvido, pelo menos o Renato Paiva foi anunciado, o treinador. O Textor disse que os protestos que sofreu são patéticos. O protesto da torcida que ficou 2 meses sem treinador e viu o time perder tudo que podia, isso que é patético, será, Renato? É isso que ele se referia? Não, patético é o Textor, né? O Textor, esse início de ano, está patético. Quer dizer, o Renan tocou num ponto que é fundamental. Ele contratou os jogadores antes de contratar o treinador. Ele saiu contratando, ele já contratou vários jogadores. Não tem nenhum jogador do tamanho do Luiz Henrique e do Almada que foram embora. Mas ele já gastou uma boa grana. E aí é hoje que ele contrata o técnico. Na verdade, ontem apresenta hoje. Aí o técnico vai ser apresentado aos novos reforços. E quem é que garante que esses novos reforços são jogadores que se encaixam bem na maneira que o novo treinador vê e gosta de jogar o futebol? Não, o Textor é que resolve. O Textor que resolve, sai contratando, bota um treinador que, cá entre nós, no Brasil, não tem um bom histórico, já treinou o Bahia, resolveu sair do Bahia no dia que a torcida levou para lá uma pintura com a cara dele e 2 orelhas de burro, o que já mostra que o sucesso dele não era dos maiores. É um cara extremamente estourado, tem na internet, basta buscar aí, Renato Paiva, entrevistas coletivas, você vai ver ele trocando ofensas e coisas do gênero com jornalistas, e ele bota esse cara que eu vou dizer, posso estar errado, mas eu acho que não dura 6 meses. Só que se não durar 6 meses, nesses 6 meses estão, entre outras coisas, o Mundial e o início da Libertadores e do Brasileiro. Absolutamente irresponsável o Textor. Patético, realmente, insisto, patético é o Textor. O Renato Paiva foi o 7º treinador que foi sondado pelo Textor, né? Numa entrevista coletiva, ele disse que nem o Guardiola é unânime. Já o Textor disse que o planejamento do Botafogo foi bem feito. Vamos ver o que ele disse, então, o representante do Botafogo, John Textor. Veja aí. Look, this time last year, Botafogo fans, Brazilian fans, they're very good at history. So let's talk about the history of 2024. We were horrible in the Carioca. We had to struggle for 5th place. I was trying to build the squad while I was also looking for a coach. Does this sound familiar? This sounds like 2025, doesn't it? So if I end up doing it our way, maybe it's my way, and we deliver the best year this club has seen in 120 years, well, why would I change? I'll remind you, I may have already said it, we're the reigning champions of South America for now until the end of November. We're the reigning champions of Brazil now until the end of November. Our season in Copa Libertadores starts mid-March. We'll be ready. So, I don't know, I tell all these journalists down in Sao Paulo, just keep talking, right? You get paid to talk, you get paid to make fun, we call them shock jocks in the United States. Get your popcorn ready, because we'll be ready. O Renan, bom... É ridículo, né? Bem soberbo, né? Me parece bastante soberbo. E outra coisa, né, Diego? Ele não está respeitando os títulos dos quais ele está se jactando aí, né? Campeão da Libertadores e campeão brasileiro. De fato, ele é. Mas o campeão brasileiro da Libertadores não pode perder a Supercopa e a Recopa de uma maneira tão categórica como ele ganhou, como ele perdeu.
Ele se classificou para disputar esses títulos, justamente por ser o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores. E foi derrotado facilmente pelo Flamengo na Supercopa do Brasil e pelo Racing na Recopa Sul-Americana. Ele parece que não entende que você ganhar um título desse aumenta as suas responsabilidades. Ele parece que não, essa parte aqui eu não quero. Ah, não, essa parte aqui não quero, amigo. Você já começou o ano pagando mico. Infelizmente, essa é a verdade. A torcida está muito, mas muito chateada com ele. E aí ele vai dizer, eu sou o dono, não interessa. Não é bem assim que a banda toca. Se a torcida não estiver do lado do Textor, ele vai ter problemas para continuar por aqui. Ou vai ter que acabar vendendo o clube, como ele está tentando vender o Crystal Palace lá em Londres. Renan, e aí? Patético mesmo, né? O comportamento do Textor. Não, ridículo. E ele fala que deu certo em 2024, não quer dizer que vai dar certo em 2025. Isso não é uma regra. Ele contou também muito com a sorte, com as possibilidades de mercado que apareceram, mercado do meio do ano só. Ele fez as contratações do Luiz Henrique e do Almada, e já com a certeza que sairiam. Que planejamento que é esse? Como que você planeja futebol a médio e longo prazo, sabendo que daqui 6 meses, 2 dos seus principais jogadores sairão? Sabendo que a sua comissão técnica também sairá. Então você já tem que estar preparado para um possível substituto. E como você falou, foram 7 conversas, 7 especulações, não sei se conversas, cada um com um padrão, cada um com uma filosofia de jogo, cada um com um método de trabalho, cada um com um modelo de jogo dentro de campo. Então não é planejamento. E o principal de tudo, contratar os jogadores antes do treinador. Ah, Renan, mas então ele ia esperar até quando? Porque ficou 2 meses sem treinador. É falta de planejamento. Como que ele vem me falar que isso é um planejamento bom? Eu não consigo entender. Desculpa. Para já, o campeão da América e o campeão brasileiro, para mim não é favorito para nada, para absolutamente nada. Outros clubes que não ganharam nada o ano passado, para mim estão à frente do Botafogo, em todos os sentidos. Em planejamento técnico, de tudo. De tudo. Então, desculpa o Textor, e quando ele fala de jornalistas paulistas, eu não sou nem jornalista, eu sou comentarista daqui de São Paulo, mas eu não sou pago para ficar falando mal dele. Não, eu só falo o que eu vejo e falo também de vivências que eu tive dentro do futebol, que eu participei dentro dos clubes com os quais eu joguei. Inclusive, título que ele ganhou ano passado, eu também ganhei. E o nosso planejamento não foi esse, foi completamente diferente para a gente chegar no Mundial e ganhar. Entendeu? Ele, acima de tudo, pior do que tudo, ele é ofensivo às pessoas, ele ofende as pessoas em coisas que ele não tem argumento nenhum. Boa, Renan. Esse é o vídeo, pessoal. Fico por aqui. Obrigado pela audiência de sempre. Tá? Carnaval. Curtam, mas também, Tira um tempinho para dar atenção pro fogão. É o nosso vício, E sempre dê essa moral. Deixa sempre o like aqui no canal, cara. Deixa o like, comenta, compartilha com amigos que não conhecem ainda o canal. Se inscreve e ativa o sininho para receber avisos quando pingar conteúdo novo, vídeo novo, live nova aqui no canal. Plano de membros, já sabe, 3, 5, 15, vários valores diferentes. Ajuda muito a gente por mês aqui, esse valor que vocês fazem aí de assinatura de plano de membros, que é quase uma doação pra gente. Muito obrigado, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.